E aí, nessa parte inicial, ó, você tem essa mensagem de boas-vindas e ali embaixo você tem, ó, Choose Your Path. Sendo que essa primeira trilha ela faz parte da sua matrícula, né? Então, ela é gratuita, inclusa na sua matrícula. São 11 trilhas diferentes que você vai poder escolher. Você pode ler sobre elas, ver o que pode entrar, fica à vontade. E você pode simplesmente preencher esse formulário. Essa escolha que você fizer agora não pode trocar depois, tá? A trilha que você decidir agora, como você quer que apareça o conteúdo dentro dos projetos. Então, se você escolher português, ele vai ser português sempre. Tá bom. Aí você tem duas opções. O material impresso, que hoje em dia, antigamente tinha você vê que nem aparece mais, antigamente tinha a opção de escolher o material impresso, tá? Hoje em dia, somente o digital. Então, você tem que selecionar ele. Certo. E aí, como é que você quer escolher sua trilha, tá vendo? Você pode simplesmente ver as opções e clicar em uma delas, ou você pode fazer uma avaliação do formulário para você ver como é interessante. De qualquer forma, você não vai, igual eu falei, você não termina sendo obrigado a escolher, ele só te traz uma sugestão, você pode escolher depois. Vamos ali fazer uma avaliação, para a gente poder você responder suas perguntas da forma que você achar interessante, tá? Aí não tem nada menos certo ou mais correto, não. Fica à vontade, fica respondendo no seu tempo, sem pressão. Eu vou ficar só acompanhando agora. Beleza. Foi, né? Tá. Então, assim, eu vou começar a partir daqui o treinamento. Aí o que acontece? Você não precisa se preocupar em selecionar a trilha agora, tá? Você pode, inclusive, fazer esse formulário depois de novo. Mas o que é interessante a gente ver aqui é que, baseado nas respostas pessoais que vocês deram, né, no caso aqui o Luciano compartilhou, a Toastmaster já te sugere trilhas que tenham mais a ver com os seus interesses iniciais. Talvez você leia o título dessa trilha e talvez não pareça fazer sentido, mas todos os projetos, eles incluem diversas formas de você se desenvolver. Todos eles, lógico, sem exceção, são discursos dentro da trilha. Cada trilha dessas aqui tem entre 50 e 60 projetos diferentes que vocês podem fazer, sendo que, se eu não me engano, o mínimo são de 15 projetos para que você conclua uma trilha dessas. E algum desses 60, 70 projetos, eles são relacionados em várias trilhas, ou seja, você vai encontrar ele em comunicação visionária e vai encontrar o mesmo projeto em colaboração em equipe, por exemplo. A diferença é que você pode decidir fazer um discurso com um tema específico em uma trilha e nessa outra trilha que você estiver fazendo, você pode usar o mesmo projeto, por exemplo, usando a linguagem não verbal, de uma forma diferente. Você vai alavancando a sua capacidade de se desenvolver na oratória, utilizando os vários recursos disponíveis. Então, esse formulário é interessante porque você já consiga entender onde você se sente mais à vontade ou não, sendo que, geralmente, a trilha mais comum da Toastmaster é o domínio da apresentação. É a que tende a ser a mais abrangente, por assim dizer. Se você já entende que você quer focar, por exemplo, mais em liderança, em planejamento, em uso do humor, você pode direcionar a sua seleção inicial de uma trilha que vai focar um pouco mais os projetos para esse lado. Eu vou compartilhar agora a minha tela, considerando que a gente teria a possibilidade de já ter selecionado uma trilha e vocês vão poder saber como navegar dentro do Basecamp. Tá? O Luciano, por exemplo, se a gente for usar de exemplo agora, Luciano, você ainda não tem o acesso ao Pathways, que é o Basecamp, que a gente chama, que é esse menu aqui, justamente porque você ainda não escolheu uma trilha. Uma vez que você tiver escolhido a sua trilha, você vai conseguir vir aqui em Go to Basecamp e você será direcionado para dentro da plataforma EAD da Toastmaster International. Esses materiais todos eram impressos antigamente e hoje em dia eles são todos na sua forma digital.
Como eu já iniciei diversos projetos diferentes, busquei recursos de avaliação, vocês vão encontrar na minha tela aqui muito mais projetos abertos do que você vai encontrar no seu se você começou agora uma trilha. Esses que têm os livrozinhos coloridos aqui, ó, são as trilhas que tem dentro do seu Basecamp. O meu atual, o Leadership Development, é a trilha que eu estou trabalhando nesse momento, estou quase concluindo ela, mas eu já concluí também uma outra chamada Comunicação Visionária, que foi a minha primeira trilha quando eu entrei na Toastmasters em 2019. Como eu já concluí ela sumiu dessa tela inicial. E esse aqui, Pathways Mentor Program, ele não é uma trilha que você escolhe lá fora, onde o Luciano estava fazendo a seleção agora, mas é considerada uma trilha educacional aqui dentro do Basecamp. Ela é gratuita, qualquer pessoa pode acessar ela e fazer os seus projetos. Para que vocês entendam um pouquinho sobre alguma dessas trilhas, essa aqui que é especificamente, por exemplo, você vai entender como desenvolver a mentoria, desde ser um pupilo, né, o mentee de um mentor, até você se tornar um mentor também. Dentro da Toastmasters, a gente incentiva bastante, até porque o programa educacional é a parte mais complexa do nosso aprendizado, e ele é altamente desenvolvido de acordo com a sua capacidade de se organizar e executar os seus discursos e seus projetos. É diferente de uma escola tradicional, você não tem professores, você não tem alguém cobrando de você nada, diferente de uma faculdade, por exemplo. Então, você tem que ser responsável pelo seu desenvolvimento. Então, o programa de mentores do Pathways, ele tem essa trilha dentro do Basecamp, é gratuita. Eu só estou focando nela para vocês verem que ela é mais simples, tá? Você tem aqui como ativar o programa, daí você vai ter aqui 1, 2, 3 e 4 discursos até você concluir essa trilha que é gratuita dentro do Basecamp. Ela não existe fora para você selecionar ela, porque é uma trilha muito mais simples do que as que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, eu vou voltar aqui para a página inicial do Basecamp, para que a gente possa olhar o que mais que a gente encontra na tela inicial quando você acessar pela primeira vez, ou sempre que você acessar o seu Basecamp. O mais importante é a gente entender que você só acessa o material educacional, você só alcança os níveis se você acessar o Basecamp, iniciar os projetos, estudar esses projetos, fazer uma avaliação pessoal sua, que só você vai ver aqui dentro do Basecamp, apresentar o seu projeto, e depois que você apresentar esse projeto, você volta aqui no Basecamp, naquele projeto específico que você apresentou, e você faz uma autoavaliação do que você acha que você melhorou ou não. Isso aqui tudo é feito a cada discurso, ou seja, a cada projeto do seu Pathways, e lá no final da trilha, quando você conclui ela, você tem a possibilidade de avaliar todos esses antes e depois, refletir sobre como que você se desenvolveu e apresentar o último discurso que chama Refletindo sobre a sua trilha. Eu vou abrir aqui o meu projeto. Na verdade, eu vou mostrar para vocês antes uma coisa que é interessante, que poucas pessoas falam, né? Como a gente tem muitas informações aqui, talvez fique um pouco complexo. Mas nessa barra de pesquisa aqui do lado direito, vocês podem encontrar todos os materiais relacionados a avaliações de projetos na Toastmaster. Então, se você, por exemplo, vai avaliar alguém em uma reunião e você sabe que o discurso dele, por exemplo, é um icebreaker, que é o primeiro discurso igual que a gente vai ser apresentado nesse final de semana, só que você vai avaliar e você não conhece muito o icebreaker, você não sabe exatamente o que olhar a respeito desse discurso. Então, eu sempre sugiro que se o orador não te enviar esse projeto, ou seja, se ele não te enviar o PDF que tem essas informações, você acessa o seu Basecamp, entra nessa barra de pesquisa do lado direito e você coloca o nome do projeto em inglês. Então, se eu escrever aqui Icebreaker, ele automaticamente começa a aparecer para mim alguns resultados, tá vendo? Eu sei, porque eu já usei muitas vezes, que se eu escrever em inglês, português, ele vai me sugerir, inclusive, a avaliação em português já. Ó, esse Resource Evaluation aqui, ó, português, tá vendo? Então, eu posso clicar nele para poder ver, ou eu posso dar um Enter aqui e ver todos os resultados da pesquisa buscando Icebreaker Português. Ele aparece como se fosse um treinamento, o nome aqui, justamente porque essa plataforma que a gente está, ela é uma plataforma de ensino, que a Toastmaster terceiriza ela, contrata esse serviço, e a gente usa esses materiais para estudar. Então, eu tenho certeza que esses nomes aqui
não seriam seriam diferentes se não fosse uma plataforma terceirizada. Então, Training Results, na verdade, não é um treinamento, é simplesmente 3 conteúdos. Um deles é a descrição do Icebreaker, é um PDF. O Speech Outline, para quem está fazendo o Icebreaker, é a folha de rascunho que você vai utilizar para fazer esse discurso. E você tem aqui o recurso de avaliação, e todos eles em português. Então, eu vou clicar na avaliação para a gente ver como que você consegue fazer esse download. Tá? Você vê que, para mim, ele está como in progress, porque eu já fiz o download. Então, ele entende que eu comecei um treinamento, mas, na verdade, não é um treinamento, tá ok? É o PDF. Opa, sem querer eu cliquei errado aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A gente vai em Launch, que é iniciar ele vai abrir aqui o PDF. Então, como eu falei que estava em português, você vê que ele apareceu para mim aqui em português, o Creve e o Gelo. Formulário de avaliação, você tem como preencher aqui, por exemplo, o nome de quem vai fazer o discurso, a data que você vai avaliar essa pessoa. Né? Eu vou avaliar, por exemplo, aqui o título do meu discurso. Tudo isso você pode fazer antes de imprimir, se você for levar presencialmente lá no auditório, por exemplo. E aqui você sabe, principalmente, qual que é a finalidade desse discurso. Então, qual que é o objetivo de um Icebreaker? É fazer com que o associado se apresente ao clube e aprenda a estrutura básica do discurso em público. É o discurso mais simples no sentido de estrutura, ele não vai exigir que você pesquise aprofundadamente nenhum tipo de tema, você pode falar sobre o que você quiser. E aqui, o avaliador que não tem experiência ainda, ele ainda te avisa o que você pode receber como instrução para a avaliação. Ou seja, este associado que está apresentando o seu discurso hoje está concluindo o seu primeiro discurso no Toastmaster. A meta da avaliação é fornecer ao associado um parecer eficaz a respeito do seu discurso e do seu estilo de apresentação. Como o quebra-gelo é o primeiro projeto a ser concluído pelo associado, você pode optar por usar apenas a sessão de observação e não oferecer a ele uma pontuação numérica. Ou seja, você é convidado a pontuar o que ele fez de positivo do seu ponto de vista, o que você acha que ele pode melhorar do seu ponto de vista e o que você gostaria que ele se desafiasse em um próximo projeto. É muito importante para quem está começando aqui na Toastmaster entender que isso aqui são opiniões pessoais do seu ponto de vista no nível atual que você está dentro do seu ponto de vista como orador. Talvez você está começando agora, só fez 2, 3 discursos e já vai avaliar um Icebreaker e você já tem escutado uma avaliação de alguém muito complexa, apontando vários pontos de vista diferentes, técnicas que a pessoa percebeu e que talvez você não enxergue. Não se sinta julgado por essa avaliação diferente e seja você mesmo em sugerir o que você acha que a pessoa foi notável. Por exemplo, se você acredita que ela se apresentou formalmente bem, ou seja, ela estava vestida de acordo com a situação, ela utilizou um tom de voz que você conseguia compreender mesmo estando sentado no fundo do auditório, ou seja, o volume da voz estava bom. Você entende que, apesar dela ter dificuldade com algumas palavras de preenchimento e falar muitos e né, mesmo assim ela conseguiu fazer algumas pausas. Então, você enxerga o que foi bom. Você pode elogiar, por exemplo, que o discurso atingiu seu objetivo, porque dentro desses minutos que ele apresentou o discurso, você entendeu quem é aquele apresentador, quem é aquele orador que está na sua frente. E o que você poderia notar como aperfeiçoamento? É muito do seu ponto de vista e da sua capacidade atual de conseguir avaliar também. Mas sugestões são o uso da linguagem não verbal, a capacidade de trabalhar o volume da voz diferente de acordo com o tom do discurso ou tema apresentado. Como que ele poderia, por exemplo, evitar não ter contato visual com a plateia, porque ele ficou o tempo inteiro ou olhando para o chão, ou o tempo inteiro pegando a mão e olhando para a mão porque estava um pouco inseguro, ou a mão ficou no bolso muito tempo durante o seu discurso. Então, são sugestões que você começa a perceber. Conforme você participa mais da Toastmaster, mais você recebe de aprendizado. E o desafio é o quê? Algo que você viu que pode melhorar e que, se aquela pessoa praticar um pouco, ela já tenta implementar no próximo discurso dela. Ou seja, você fez o seu discurso lá no auditório e eu percebi que você ficou andando, olhando para trás. Tenta da próxima vez, por exemplo, um estilo de discurso do TED. Convida aquela pessoa a assistir um discurso do TED, ela vai perceber que, geralmente, os oradores eles ficam meio que parados.
porque os discursos são curtos, então você não tem que ficar indo para um lado e para o outro. Então, são sugestões que vocês podem avaliar os seus oradores. E aquela ficha de pontuação, todos os projetos de avaliações têm também. E aqui, se você pode decidir avaliar ou não pelo Icebreaker, o que você acha que a pessoa foi. Por exemplo, ela falou de forma clara e fácil de entender, do seu ponto de vista, tá bom? Lembrando que você, nesse momento, é o avaliador. E se você quiser deixar um comentário, você também pode deixar. Ó, eu acredito que você falou muito bem, mas tem horas que eu fiquei com um pouco de dúvida no que você estava falando. Aí você pode tentar lembrar desse momento. Olha, quando você foi contar uma história, eu percebi que a sua voz ficou um pouco baixa, eu tive dificuldade de te escutar. A mesma coisa em relação à velocidade. Quando você estava contando algo que você tinha certeza do conteúdo, você acelerou demais. E você ficou muito lento quando você teve dúvida do que você estava falando. Então, isso aqui são sugestões que, com o tempo, você vai se acostumando a ler. E eu sempre reforço, pessoal, eles parecem muito, os formulários de avaliação, mas todos eles são diferentes. Quando você pega, por exemplo, um outro projeto, eu vou pesquisar aqui um discurso que eu fiz na semana retrasada, que foi usando variedade vocal. Vocal variety português. Ele já filtra para mim. Se você não filtrar por português, ele vai trazer todas as línguas que você imaginar. Francês, inglês, alemão, árabe, chinês, coreano. Então, eu sempre sugiro colocar português, porque ele já vai filtrar para você a pesquisa inicial. Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó, o Understand the Vocal Variety, que foi o que eu apresentei na semana retrasada. Vocês vão ver que o formulário, ele parece muito com o do Icebreaker. Visualmente falando, ele é idêntico. Só que ele tem o quê? Uma apresentação diferente dos objetivos. Então, ele fala que a finalidade desse objetivo é praticar a variedade vocal, é que ele explica o que eu aprendi durante o estudo do meu projeto, porque você estuda todo o discurso que você vai fazer. Eu aprendi cada um desses pontos aqui, ou deveria ter aprendido. E aí você vai avaliar o que foi bom, o que pode melhorar, e qual que é o desafio que você quer agradar dessas pessoas. E aqui você tem também as avaliações numéricas, né? Nesse caso aqui, como é variedade vocal, tem a ver com intensidade, a altura da voz, a qualidade da voz, mas sempre leiam, porque nisso aqui vocês vão aprender muito como que vocês, como oradores, podem melhorar também na sua participação. A função de avaliação, inclusive, é uma forma excelente de aprender. Muitas vezes, quando você avalia alguém que você acredita que tem a capacidade de oratória melhor do que a sua, você aprende. Mas quando você percebe alguém mais inseguro, com mais dificuldades do que você percebe como ajudar essa pessoa, principalmente como aquela dificuldade dela te ensinou a fazer algo melhor na sua oportunidade de discursar. Então, sempre que vocês precisarem, lembrem de vir aqui na barra de pesquisa e olhar os formulários de avaliação. E se você quiser ler também sobre os projetos em si, você pode, por exemplo, ver a descrição do projeto, né? Você tem toda a apresentação aqui de forma simplificada. Mas agora vamos lá, pessoal, na página inicial. Alguém teve alguma dúvida sobre essa parte dos feedbacks aqui, dos formulários, pessoal? Se alguém quiser perguntar, Luciana aqui, ó, a Letéia, de repente tem alguma coisa que vocês ainda não viram. O Ildemar também que está aqui. Se não tiver, eu continuo em frente. Não, tá de boa, Lê. E, Ale, depois a gente pode colocar, quando gravar, o link de acesso lá no... Sabe, nos comentários do vídeo? Sim. Na verdade, não é nem o link, né? É o menu dentro da toastmaster.org, né? Você precisa fazer o login antes, de qualquer forma, para poder acessar. Mas a gente coloca assim. Excelente. Tá excelente. Beleza? Muito obrigada. Valeu. Então, vamos lá. Uma vez que você já tem uma trilha selecionada, passou pela parte de enxergar, você tem aqui os tutoriais padrões que a Toastmaster te oferece. Então, se você quiser aprender um pouco mais, você pode assistir os vídeos. Como eu falo, a Toastmaster é um portal gigante de conteúdo que muitas pessoas não enxergam isso porque ela está escondida dentro de um portal de notícias sobre oratória e sobre o seu programa educacional. Mas tem muita coisa, eles são muito bons em compartilhar conteúdo. Então, uma vez que você vem dentro do seu home aqui no Basecamp, você vai escolher a sua trilha selecionada no Pathways. Então, eu vou abrir aqui a minha trilha de desenvolvimento de liderança. Lembrando ainda que essa página inicial ela é em inglês, né? Ela só é português quando você acessa o conteúdo
do seu projeto. Então, você tem aqui uma trilha tradicional, diferente daquela que eu apresentei no começo, que é a trilha de programa de mentoria, que é uma trilha curta e gratuita dentro do Basecamp. Essa aqui é uma trilha que eu comprei, que é a minha segunda trilha. E você tem os 5 níveis para você concluir. Cada um desses níveis, você tem projetos diferentes a serem avançados e concluídos para que você possa concluir o completo do seu pé, né, que é essa última bolinha aqui embaixo. Você pode, apesar de não ser muito recomendado no começo, principalmente se for sua primeira trilha, você pode discursar qualquer um desses níveis aqui. Você não é obrigado a seguir uma ordem cronológica, né, numérica nesse caso aqui. Mas se você está começando hoje, ou ainda tiver uma insegurança, eu sugiro que você siga no nível 1 até o 5. Tá? No meu caso, vocês estão vendo que eu pulei o nível 3 aqui antes de concluir, concluí o 4 e o 5, porque eu tinha alguns objetivos específicos no ano passado e eu queria apresentar alguns projetos que eu sabia que já existiam no nível 5, porque eu já tinha feito eles na minha outra trilha. Então, eu vou primeiro no nível 1, que ela é básica e ela é igual para todos vocês. Qualquer uma daquelas 11 trilhas, o nível 1 ele é idêntico. Você tem aqui o Icebreaker, o discurso de avaliação e feedback 1, o discurso de avaliação e feedback 2. Quando você olha ele, esse projeto aqui, deixa eu ver se ele mostra aqui. Ele só vai mostrar dentro. Mas esse projeto aqui, pessoal, eles são 2 discursos, tá? Qual que são os objetivos aqui? Você fez seu icebreaker, você se apresentou, conseguiu fazer o primeiro discurso preparado. O seu segundo discurso é você aprender a receber feedback. Dentro da Toastmaster é muito comum e natural, né, a ideia de que você compartilha como alguém poderia melhorar e você também compartilha, aprende a receber o feedback. Como que você pode se tornar melhor ouvinte, como é que você pode ouvir uma crítica construtiva, seja do seu avaliador ou de um colega de clube. Então, esse projeto aqui, que é o 2, a avaliação de feedback, ele vai te ensinar sobre isso. E o seu primeiro discurso desse projeto é você discursar sobre qualquer tema de novo e receber uma avaliação dessa pessoa que você tinha como avaliador. E o segundo discurso desse mesmo projeto é você discursar de novo o mesmo discurso anterior ou não, tentando aplicar as melhorias que ele te sugeriu. Então, é uma forma de você aprender a receber e dar feedback também. O próximo projeto é pesquisa e apresentação. É você começar a entender como que você pode buscar um conteúdo de algo que você talvez não domine, que você gostaria de falar sobre. Então, a gente começa a te estimular a pesquisar a respeito de conteúdos diferentes. E aqui o completion, né, level 1 completion, é você finalizar o seu projeto. Você fez um discurso, 2, 3, 4 projetos, você finaliza o nível 1. Depois você vem para o nível 2 e aqui começa a mudar os projetos de acordo com a sua trilha. E a partir do nível 2, você já tem discursos diferentes entre trilhas, e a partir do nível 3 e do 4, você tem vários projetos dentro de cada nível. Sendo que quando você acessa qualquer um dos seus níveis, você vai ver aqui em cima, ó, do nível 1, você tem um mínimo requerido para poder concluir esse projeto, 4. Ou seja, você vai ter que fazer 4 apresentações para que você feche o nível 1. No nível 2, você tem um mínimo de 4 também e um total de 4 projetos. Ou seja, você tem que concluir os 4 para que você possa concluir o seu nível 2. Lembrando que um discurso, 2 discursos, 3 discursos. Eles consideram esse level completion, que é literalmente clicar OK na telinha que está aqui para gerar o seu certificado, ele considera como um dos projetos que você vai aprender. Então, ele até inclusive te dá as instruções. Você abre lá o seu level 2, clica aqui em Mark as Complete. Quando você clica aqui em Mark Complete, esse checkzinho aparece e você vai ter os 4 discursos, né, os seus 4 projetos do nível 2 completos. Do nível 3, você tem que concluir no mínimo 3 projetos, de um total de 3 obrigatórios. Só que você vê aqui agora que eu tenho um obrigatório e eu tenho projetos eletivos. E aqui dentro eu tenho 14 discursos diferentes que eu posso fazer. Aí você pode me perguntar, Alessandro, eu sou obrigado a fazer os 13, 14 projetos? Não. Você tem que concluir pelo menos 3. Ou seja, um já está aqui que é obrigatório e aqui dentro você vai abrir e ver quais são os eletivos que você quer usar ou que você quer discursar. Então, você tem aqui discursos sociais, usando aplicativos de apresentação de software e vários outros projetos.
O que eu já fiz aqui, ó, foi Inspire Your Audience. Ele está com um checkzinho porque eu já fiz ele. E tem esse aqui, ó, que eu acabei de falar agora há pouco, que é Entendendo a Variedade Vocal. Esse foi o discurso que eu apresentei na semana retrasada aqui no clube. E eu vou mostrar para vocês como que vocês iniciam esse projeto, qualquer um deles, que eles são idênticos no sentido de navegação, e como que vocês vão concluir ele. Eu vou escolher um projeto para utilizar no meu próximo discurso. Eu vou fazer um novo discurso nível 3. Então, eu vou ativar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Usando aplicativos de apresentação. Tá? Lembrando que o mínimo requerido são 2, um total de 14. Um eu já fiz aqui, e quando eu marcar esse aqui como concluído, eu vou ter fechado o nível 3. Só que eu posso fazer outros discursos se eu quiser. Então, eu vou iniciar esse projeto. E esse aqui é o mesmo passo para qualquer um dos discursos que vocês forem apresentar. Eu ativei ele, e agora eu vou colocar aqui o Launch, para que eu comece a ver a tela deste projeto. É muito importante que vocês façam esse processo. Por quê? Porque o material educacional que antes era impresso, ele está nessa plataforma que vocês vão acessar agora. E aí tem uma dúvida que as pessoas têm. Eu preciso estar conectado para estudar? Eu não consigo, por exemplo, sentar em casa, imprimir uma apostila, se eu sou uma pessoa mais visual e quero pegar no papel e estudar? Você tem como, sim. Eu vou mostrar para vocês esse método agora mesmo. Vamos carregar aqui agora o... Como é uma página Java aqui, não sei se é que é isso, o que é, ele demora um pouquinho para carregar, pessoal, mas é porque tem vídeos, fotos, muito conteúdo aqui. Eu não vou entrar nos méritos do objetivo do projeto para não estender, mas eu vou falar como que vocês vão navegar por esse projeto, até a hora que você se avalia antes, estuda todo o projeto no seu tempo e se avalia depois que você discursa. E nesse processo a gente vai ver onde é que você consegue fazer download do PDF do seu projeto. São várias páginas que são esses slides aqui para que você possa imprimir e estudar em casa, para que você possa navegar offline pelo seu iPad, pelo computador, pelo celular. Você não precisa ficar preso à internet estudando o seu projeto. Então, como eu falei, né, quando eu acesso ele, como a minha trilha é em português, o estudo é em português, só a navegação do Basecamp que não é. Então, eu vou iniciar essa apresentação, sempre tem uma introdução sobre o objetivo do seu discurso. Tem um checklist, isso aqui é muito importante vocês olharem, porque tem projetos que o checklist é extenso, e tem projetos que o checklist nem existe ou ele é muito simples. Então, ele abre um PDF para você entender qual é o passo a passo, desde a hora que você começa a estudar até o dia que você apresenta o discurso no clube. Então, você, com o tempo, acostuma com isso aqui. Você já sabe que o seu discurso é de 5 a 7 minutos. Você tem que montar um slide de apresentação. Isso aqui é o básico do seu projeto. O que você vai fazer? Agendar o discurso com o seu vice-presidente de educação. Você vai escolher o tema que você vai apresentar, escrever seu discurso. Ou seja, isso aqui é literalmente um passo a passo que você vai seguir até que você conclua esse projeto e apresente ele no clube. Use um software, crie um slideshow, reforça a mensagem do discurso, ensaie seu discurso. E após você poder ter concluído sua tarefa, você vai avaliar as suas competências depois. Isso aqui a gente vai ver lá no painel do projeto. E aqui você pode adicionar comentários para você mesmo, o que você acha que você aprendeu, quais são as suas dificuldades. E se você gosta de documentar, você imprime isso aqui e guarda numa pasta em casa e você consegue estudar no futuro esse material. Tá? Então, esse checklist é muito importante, porque tem projetos que o checklist tem 5, 10 páginas, porque tem projetos muito longos aqui também. Então, a gente vai avançando aqui no Basecamp, e essa parte de avaliação é onde eu falei para vocês, você sempre tem que avaliar. Isso aqui é uma parte obrigatória para que você receba aquele checkzinho de concluído do seu discurso lá no seu Basecamp. Então, você vai se avaliar antes como você se sente em relação aos seus objetivos desse projeto específico, lembrando que é sobre o uso do software, e você vai avançando aqui, e você vai avançando, marcando aqui a pontuação que você acha que você é. Isso é um ponto de vista pessoal, ninguém do clube vê essas respostas, ninguém acessa esse material, nem mesmo a Toastmaster. Mas no final da sua trilha, você vai fazer um projeto que chama-se Refletindo sobre a sua trilha, e lá você vai ver todas as pontuações de antes e depois que você tinha, e você vai entender como que você avançou
ou não e onde você pode melhorar. Então, eu vou simular que eu estou respondendo aqui, né? Vou avançando nas perguntas, lembrando que os botõezinhos vermelhos é o que avançam dentro do slide. Se eu for no botãozinho cinza, eu pulo o slide inteiro. Então, lembre de fazer isso aqui e responder direitinho. Ele vai falar sobre os projetos. Eu vou avançar isso aqui porque realmente não dá para a gente ficar clicando e vendo tudo e lendo. Mas você vai ver que cada projeto é único, esse slideshow, tá? Essa apresentação sobre o seu projeto. Aqui lembrando que o botãozinho cinza, se eu for, ele pula o slide. E se eu for no vermelho, ele foca no objetivo que esse slide quer te apresentar. Então, você vai lendo aqui, ó, as informações que você tem. Vamos lá. Aqui você vai ler também. E vamos avançando aqui até a hora que eu vou agendar o meu discurso, ó. Apresentar o discurso, como é que você vai usar o software, por aí vai. Aqui tem um vídeo de exemplo bem bacana isso aqui, vocês assistirem vários projetos da Toastmaster, das suas trilhas. Você vai encontrar vídeos que te criam uma ideia do projeto, vídeos de sugestões, de dicas, coisas bem interessantes. Inclusive, tem até umas brincadeiras que eles fazem. Por exemplo, a pessoa faz uma apresentação ruim, né? Isso tudo aqui é como se fosse um teatro, por assim dizer, e depois vem uma pessoa dando feedback para aquele apresentador, e aí ele apresenta de novo o discurso dele aqui nesse videozinho, usando as melhorias que foram apontadas. Você consegue perceber a diferença, porque como você tem um feedback no meio do vídeo, você entende que talvez algo que você nem percebeu que não era tão bom, melhorou muito depois do feedback. Então, vale muito a pena assistir esses vídeos também. Vamos lá, revise e coloque em prática. Isso aqui é um slide padrão de todos os projetos, vai ter algo muito parecido com isso. E aqui, pessoal, é onde você vai conseguir pegar o seu material. Revise o que você estudou, organize para poder preparar o seu projeto, agenda o seu discurso e prepare ele. Aqui você tem um checklist. Na próxima tela, você pode se autoavaliar e, principalmente, o que eu falei no começo, você pode imprimir o seu projeto. Imprimir é o quê? Você vai fazer o download de um PDF que tem a versão desse conteúdo que a gente viu em forma estática, ou seja, você não precisa de internet para poder usar esse conteúdo uma vez que você fizer esse download. A diferença é que você não consegue assistir os vídeos, tá? Ele vai ter o link aqui, você só consegue assistir o vídeo se estiver conectado na internet. Então, você vê que é exatamente o projeto, usando o software, projeto nível 3, e aqui você tem todo o conteúdo. Você vai ter o checklist, vai ter o recurso de avaliação, vai ser como avaliar suas competências, tudo isso em material que você pode imprimir e fazer em casa. Tá vendo? É muito bem preparado, muito bem organizado aqui. E ele te explica cada um desses pontos. Você vai se avaliar antes do discurso e depois do discurso. As suas competências, tudo exatamente como estava online, só que num formato muito bem organizado, numa apostila digital. E aí você vai apresentar o seu discurso e concluir sua tarefa. E aqui no final você vai ver o checklist e tem também aqui anexado nesse material do seu discurso o recurso de avaliação. Está aqui, ó. Uso do software de apresentação, a mesma ideia que a gente viu antes, no começo, do Icebreaker, só que esse aqui é voltado para o uso do software de apresentação. Então, como é que você vai avaliar alguém que usou um slideshow? E no final você tem aqui os critérios de avaliação. Isso aqui é interessante porque ele não existe nos formulários de avaliação comuns, porque você pode entender como que você pode avaliar de 1 a 5, por exemplo, para cada um dos níveis que é te cobrado como avaliador. Então, agora eu vou voltar aqui na nossa avaliação, e eu preciso, pessoal, depois que eu fizer o discurso, aí eu vou voltar para casa, eu preciso logar nessa ferramenta, acessar o meu projeto que eu estava discursando, e quando você acessar, você vai estar nessa tela aqui, ó. Você vai voltar mais ou menos onde você estava, que é por aqui. E essa avaliação de depois, você precisa se avaliar colocando as respostas aqui, de 1 a 5, do seu ponto de vista, lembrando que só você tem acesso. Respondeu todas? Avança aqui e você conclui o seu projeto. Uma vez que você fizer isso aqui, você fecha a página e você volta para cá. Ele vai estar com um checkzinho aqui. Você vê que eu recebi o parabéns, né? Até mostrou a foto lá que eu tinha concluído, mas como eu não respondi o antes e eu não respondi o depois, eu não recebi o check de que estava realmente concluído. Então, você tem que fazer isso, porque senão a sua barra de progresso não avança. E o VPE do clube, que é a pessoa responsável pela parte educacional, ele não recebe a notificação de que você concluiu a sua trilha. Tá ok?
E nessa parte aqui, eu acredito que era isso em relação a conteúdos de como navegar. Lembrando que, a partir do nível 3, vocês têm sempre projetos eletivos. No nível 5, você também tem projetos eletivos. Você vê que está 100%, mas se eu abrir aqui os eletivos do nível 5, vocês vão ver que eu discursei só um deles, está vendo? Porque era só um requerido de eletivos. Então, eu já fiz um, é como se eu tivesse concluído. Eu poderia continuar no nível 5 e discursar todos esses 6 projetos aqui. E só depois disso eu vim aqui no Path Completion fazer o discurso, que é repetindo sobre a sua trilha, ou seja, eu vou ter mais um projeto para estudar, acompanhar aquele material de ensino, fazer download do PDF e apresentar ele para mim não, para o clube, e depois você volta aqui, se autoavalia e você marca como completado, essa bolinha aqui fecha em 100%, e aí o VPE do clube recebe um e-mail dizendo que você concluiu sua trilha, e dependendo do nível que você tiver, você recebe inclusive o certificado digital no seu e-mail, você consegue fazer download também. Terminou a sua trilha, o que você pode fazer agora? Ou durante a sua trilha, você pode iniciar uma segunda trilha. Buscar uma trilha, por exemplo, que vai focar em algo que você não focou no começo. A minha trilha inicial, por exemplo, ela focava na comunicação dinâmica. E depois eu decidi iniciar a trilha de liderança ao mesmo tempo. Então, eu tinha 2 trilhas ativas. Uma estava um pouco mais avançada do que a outra. Aí, concluí essa primeira e continuei a segunda trilha. Você pode iniciar quantas trilhas você quiser, das 11 disponíveis, e fazer aqui os seus 60, 70 discursos diferentes que existem entre elas. Eu acredito que nessa parte de Basecamp, para o que eu me lembro, é o que é importante para vocês que estão começando agora, é isso aqui, como navegar e como concluir um projeto. Tá bom? Eu vou fazer só aqui de novo um resuminho do que a gente tem que fazer para que a gente não se perca nesse processo. Acessou o Basecamp, você já tem uma trilha selecionada. Você vai acessar a sua trilha pelo nome dela, por exemplo, comunicação visionária, domínio da apresentação. Depois disso, você vai abrir e você vai ver os seus 5 níveis. Para quem está começando agora, eu sugiro começar pelo nível 1, para que você realmente faça aquele passo a passo do icebreaker, avaliação e feedback, naquela sequência. Pega o seu nível 2 e por aí vai. Lembrando que a partir do nível 3, vocês têm vários projetos que você pode decidir fazer ou não, que são eletivos. Mas o principal, você sempre que abrir um projeto, você precisa se avaliar antes, se avaliando de 1 a 5, estudar todo o seu projeto no seu tempo. Você pode começar um projeto e estudar durante um mês, por exemplo, e apresentar daqui a um mês. Você pode abrir ele hoje, estudar ele hoje, você já domina o conteúdo, e apresentar amanhã também, não tem problema nenhum. E depois que você apresentar esse projeto no clube, você volta lá, se avalia de 1 a 5 de novo, finaliza aquele treinamento e você vai receber o ok de que você fez todo o processo de aprendizado, de treinamento, de apresentação e de conclusão do seu discurso. Pessoal, a Letéia, se você tiver mais alguma dúvida, o Luciano vi que conseguiu voltar agora também. O Delmar, se tiver alguma dúvida, Dema, que eu possa ajudar vocês a entender melhor sobre o Basecamp. Não, olha, achei bem completo. Vai ficar muito bom para ficar gravado ali no nosso canal. Maravilha. Alessandro, eu agradeço também, eu achei bem objetivo, bem clara, né, a tua apresentação. Eu estou impressionado, assim, com a complexidade que é o Toastmasters, você não fazia a menor ideia disso, assim, eu fico até bem, assim, receoso de não conseguir acompanhar, porque, né, de fato, assim, exige uma dedicação e, né, para você ir galgando as etapas, mas eu acredito que todo mundo é retribuído, né, com um percurso de aprendizagem que me parece ser bem potente, né? Com Bem, certeza. sábado eu vou iniciar. Eu não queria tomar muito tempo de vocês, né? Vou chegar um pouco mais cedo lá naquele nosso auditório. Eu só queria saber se eu preciso levar alguma coisa impressa para fazer esse meu papel, né, do accounter. Lá tem o material, Luciano. Não Assim, preciso, o né? accounter, assim, antes, quando eu comecei no clube, o accounter era um pedaço de folha branca, né? Cada um seguia o que achava que... Agora eu falei, não existe uma regra, existe um guia, e você, dentro da sua capacidade, vai avaliar as palavras de preenchimento que você encontrar. Talvez você vai encontrar muitas, talvez você vai simplesmente se esquecer de avaliar as palavras, porque você vai se envolver com o discurso, é muito comum acontecer, já aconteceu comigo várias vezes, inclusive. Não se cobre, simplesmente siga esse caminho.
É um processo de aprendizado nessa escuta ativa. E o impresso a gente tem lá, ele vai te apresentar um pouco a ideia da função e tem já uma tabelinha com algumas palavras mais comuns. Ah, é, né, então, por aí, coisa do tipo, você vê que a pessoa repete. Aí você vai marcando ali, 1, 2, 3, 4 vezes que a pessoa tiver falado aquelas palavras de preenchimento. Bom, e em relação ao que você viu do Basecamp agora, até para o Dema, não sei como é que ele está aqui, não acompanhei ainda se ele já discursou algumas vezes ou não. O Basecamp ele parece mais complexo do que ele é. Acontece que o que eu percebo é que poucas pessoas realmente se dedicam a entender. Uma vez que você faz, por exemplo, um projeto específico, né, que seja o Icebreaker, todos os outros são idênticos. A diferença é que o conteúdo é que muda. Por exemplo, qual é o foco do objetivo? Qual que é o... vou fazer linguagem corporal. Você pensa, pô, eu ainda não tenho nem coragem de falar, já estão querendo avaliar a minha linguagem corporal. Na verdade, o discurso de linguagem corporal, se ele estiver na sua trilha, ele está lá no nível 3 ou 4. Então, até lá, você tem um longo processo onde você vai aprendendo, onde você vai assistindo vários discursos, onde, se tudo correr como eu acho que seria ideal, você vai ter avaliado muitos colegas também do clube, e nesse processo você vai aprender muito, você vai ler muito essas pessoas, né? Você vai ouvir o discurso, você vai ler toda a apresentação visual da pessoa, corporal, variação vocal, e quando você vai discursar, você aprende muito mais, você aplica muito mais do que você aprendeu inconscientemente, simplesmente assistindo as pessoas discursarem, tá? E, principalmente, o apoio é incondicional. Se não temos professores, mas temos colegas de clube totalmente dispostos a ajudar, uns mais empenhados do que os outros, normal. Não se preocupe em querer ser a pessoa mais ativa ou achar que é menos ativa porque você é de um jeito ou de outro, porque aqui você vai encontrar pessoas de todos os estilos, né? Mais agressivos, mais incisivos. Você vai ver feedbacks que, inicialmente, podem parecer, por exemplo, muito duros, mas, na verdade, como a gente até brinca, né? Que seja duro, porque um feedback de elogio só não te agrega valor, você não aprende, ele enche o seu ego, te deixa se sentindo bem, mas, na verdade, lá na frente, né, depois que você avança mais aqui nas trilhas, você vai perceber que feedback só positivo, você agradece, porque você não tem como cobrar do seu avaliador algo melhor, porque ele pode estar aprendendo a avaliar, mas você entende que você precisa de alguém muito melhor, assim, no sentido de afiado, pode oferecer realmente um feedback que vai mexer em coisas que você ainda não mexeu. Tá? Então, assim, se prepare no sentido de que é um processo que você vai avançando, né? O Dema já está aí com a gente já tem algum tempo, tem visto isso de perto, tá? Inclusive na direção do clube com a gente, a Letéia também passou por esse processo, eu passei por esse processo também, né? Caí de paraquedas no clube, sabia nada sobre Toastmasters, passei muita vergonha, do meu ponto de vista no começo, mas na verdade eu saía do auditório, né, ou do palco, era recebido com carinho, com palavras de apoio. Eu posso fazer uma pergunta muito elementar, assim, né? Claro. Os discursos, normalmente as pessoas preparam para participar ali daquela dinâmica do Toastmasters, né? Ou trazem alguma coisa já do trabalho, né? Porque aquela sessão que eu fui, tinha um rapaz que acho que ele estava apresentando uma apresentação que ele iria fazer, né, lá no ambiente de trabalho. Normalmente as pessoas preparam assim um discurso, escrevem. Exatamente. Assim, o conteúdo, Luciana, eu não consigo lembrar de nenhum discurso que disse sobre o que eu tinha que falar. Tá? Na verdade, não tem. O que ele tem assim é sobre como você vai falar o que você quer falar. Então, por exemplo, vamos dizer que o seu ramo seja algo assim totalmente diferente. Eu trabalho com eventos infantis e eu quero assim vender o meu produto, eu quero vender a minha ideia, eu quero vender a minha experiência, e você vai fazer, por exemplo, um discurso sobre linguagem corporal, discussão sobre esse tema. Então, se você quiser, por exemplo, eu vou apresentar o meu TCC na faculdade, lá eu quero finalizar meu curso, eu sei que lá demora meia hora, mas eu quero testar esse discurso aqui, é mais técnico, ele é mais assim amarrado do que um discurso sobre motivação, por exemplo. Mas você pode usar, não tem problema nenhum. Tá? É o tema que você quiser apresentar, porque o que vai ser avaliado não é o conteúdo, é como que você entrega isso, exatamente, é a forma. Beleza, gente, com o tempo eu vou ficando um pouco mais familiarizado, mais confortável com isso. É muita informação, né? Sim. Eu fiquei bastante surpreso com essa plataforma e com a metodologia, mas vamos devagar. Maravilha. Escolhe a sua trilha, como eu falei, com calma, leia sobre elas,
você pode ler individualmente lá, você tem a opção de formulário, você pode clicar para escolher, né? Você dá um continue, você vai ver as 11 trilhas abertas, e aí você consegue ler mais ou menos o que cada uma delas vai estar focando na sua trilha que você escolher. Tá bom? Qual é o nome daquela trilha mais geral que você fala? Que o meu computador Domínio já da queria iniciar. apresentação. Domínio da apresentação, né? Vou escolher Isso. essa mesmo. Ela é a mais assim, é a mais usada para quem está começando, assim, no tanto que ela está sempre como sugestão. Você pode responder o que você quiser naquele formulário, ela sempre aparece como uma das sugestões. Tá ótimo. Beleza? Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo tempo aí. Vai no seu tempo, acho que isso é importante, depende da sua urgência, tem gente que tem mais pressa, tem gente que não. E conta com a gente, acho que esse ambiente colaborativo que é a graça toda do Toastmasters, tá? Aí, nisso vocês também são muito acolhedores. A vocês por terem vindo, agora está na plataforma e a gente pode compartilhar com os demais que não puderam vir, vai ser legal. Poxa, excelente, Ale, obrigada mesmo de coração. Eu sei que isso é uma dedicação durante a semana e é difícil. Obrigada mesmo.